Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria, é um prazer muito grande estarmos de volta com a leitura bíblica, que é o nosso devocional. E que Deus nos abençoe para mais esta experiência de ler a palavra de Deus juntamente com todos vocês, para que o Espírito Santo possa habitar entre nós. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia para nós fazermos a leitura. Pega aí sua xícara de café também, tá? Esteja preparado aí. Não sei que horas que você vai estará lendo, ouvindo esse vídeo, mas seria interessante se você também preparasse aí a sua xícara de café, chá ou quem sabe um chocolate, dependendo do estado do Brasil que você participa, talvez esteja propício para um chocolate, né? Muito bem, hoje nós vamos ler o capítulo número 19 do livro de Números, que vai falar sobre a separação a água da separação. Aí nós vamos entender o que é a água da separação, qual é a mensagem que temos aqui neste capítulo. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te traga uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto nenhum tipo de jugo, tá? E a dareis a Eliezer, o sacerdote, e ele tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eliezer, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimarás a novilha perante os seus olhos, com seu couro e a sua carne, e o seu sangue, com seu esterco, se queimará. E o sacerdote tomará do pau de cedro, isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará a sua carne com água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, em água banhará a sua carne, imundo será também até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá para fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação e da expiação. E o que apanhou a cinza da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde também. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrinar no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será durante 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo no 7º dia, tá? Se ele não se purificar, então ele não será limpo no 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, imundo será. Está nele a sua imundície. Esta é a lei. Quando morrer algum homem,
em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo durante 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém, tocar em alguém que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos olhos de algum homem, ou numa sepultura, será também imundo por 7 dias. Para um imundo, pois tomará da cinza queimada da expiação, e sobre ela colocará água corrente sobre o vaso. Entenderam? Então aquela cinza daquela novilha ficaria ali para ser utilizada quando alguém precisasse se purificar. E um homem limpo tomará esopo e molhará naquela água e aspergerá sobre aquela tenda e sobre todos os móveis e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou alguém que foi morto ou que faleceu numa sepultura. E o limpo ao terceiro dia aspergerá sobre o imundo, e ao 7º dia purificará e lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde ficará limpo. Então a pessoa teria que falar para o sacerdote: olha, sacerdote, eu toquei numa coisa imunda, eu toquei no morto. E aí o sacerdote então faria toda a preparação para começar a contar o tempo da purificação daquela pessoa. Então ela não podia esconder. Eu toquei no morto, mas não vou falar nada para o sacerdote, eu tenho um casamento amanhã, eu tenho uma festa assim, eu não vou ficar esperando os 7 dias. Não, esse seria extirpado da congregação. Aqui você percebe que, por mais que a pessoa tinha todo o rito de purificação, de se limpar e etc., mas tinha que ter a consciência da pessoa. Eu acredito que muitos talvez não falaram dos seus pecados, das coisas que fizeram, e por isso alguns, é claro, óbvio, foram amaldiçoados. Mas algo aqui nesse capítulo muito interessante era a mentalidade do cidadão, da pessoa que teria que falar para o sacerdote, dizendo: olha, sacerdote, eu toquei no morto, portanto eu estou imundo, eu não posso fazer tal coisa. Vamos ver o versículo 20 agora, já terminando. Porém, o homem que for imundo, se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Então, o que nós percebemos também, gente, que naquele tempo eram muitas regras. Você já pensou se hoje... Oh, Jesus, muito obrigado, hein? Porque Jesus veio, simplificou a nossa vida, morrendo na cruz por nós, nos dando a salvação pela graça e não mais pela lei, porque pela lei, quantas coisas nós teríamos que fazer para tentar agradar a Deus, hein? Graças a Jesus que nos deu a salvação. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir água da separação lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que tocar imundo também será, e a pessoa que tocar será imundo. Por isso que hoje tem pessoas que, se você olhar isso aqui, pensando: meu Deus, eu não posso, eu tenho que seguir a lei. Então ela vai se tornar uma pessoa muito difícil, né, de conviver com ela, porque ela vai andar cheia de regras, cheia de coisas, né? Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, né? E, infelizmente, tem igrejas ainda que acha que para agradar a Deus tem que seguir a lei. Eu costumo dizer que a lei era como uma escada que levava a Deus. A intenção da lei era levar a Deus. Só que essa escada, os degraus eram muito altos. Cada degrau era muito alto. E o ser humano não conseguia escalar.
Às vezes alguns vinham correndo, conseguiam escalar o primeiro, o segundo e até chegar no terceiro e caía, voltava para o zero. E assim o tempo foi passando, ninguém conseguia, pela lei, chegar no topo para entrar na presença de Deus. Aí veio o Senhor Jesus, Deus enviou Jesus, que desceu aqui na terra e falou assim, olha aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa mais tentar subir pela escada, porque agora eu sou a porta. Se você crê em mim, eu te levo à presença do Pai. Não é maravilhoso? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela vida de cada pessoa que ora conosco nesse domingo maravilhoso, meu Deus. Último domingo do mês de julho, estamos caminhando para o mês de agosto. Queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Ó Santo, bendito é o Senhor que de dia em dia nos acumula com as suas bênçãos e com a sua graça. Pai Santo e vitorioso Deus, muito obrigado. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Que você tenha um excelente domingo, agradecido a Deus por você estar conosco. Lembrando que amanhã nós vamos falar sobre a morte de Miriam. Bom, aqui já estamos... As pessoas estão no deserto, as coisas estão acontecendo. E agora nós vamos ver um pouco sobre a morte de Miriam. E falando sobre a morte da Miriam, vai nos levar também, já um pouco mais adiantando, né, quando Moisés toca nas águas, e depois nós vamos ter Moisés lutando para tentar passar com o povo pelo território de Edom. Edom não deixa Moisés passar. E na sequência também nós já temos a morte do irmão de Moisés, Arão, acaba já morrendo também. A morte dele está no capítulo de número 20. E aí o Arão morre. E depois nós vamos para o capítulo 21, e vamos ver outros acontecimentos dentre os filhos de Israel, ainda no deserto. Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Amanhã nós estaremos de volta com todos vocês. Forte abraço e até lá.